FVS alerta para a circulação de vírus sazonais e reforça medidas de prevenção. Amazonas tem 3 casos confirmados do novo coronavírus. Shoppings de Manaus têm horário de funcionamento alterado. Abrem às 12 e fecham às 20. A Arquidiocese de Manaus suspende missas e celebrações públicas por 30 dias. Governo restringe entrada de passageiros estrangeiros de voos internacionais. Brasil registra 647 casos confirmados de coronavírus e 7 mortes em 21 estados e no Distrito Federal. A Anvisa diz que medicamento para combater malária não serve para o coronavírus. A Argentina entra em quarentena total e pode prender quem desrespeitar regras. Coronavírus pode gerar 20% de casos severos ou críticos, adverte a Organização Mundial de Saúde. 3 bandidos são presos e suspeitos de matarem cabo da PM durante assalto. Um deles é um menor de 16 anos. Envolvido com tráfico de drogas, homem é morto com 10 tiros no bairro Tarumã. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Pode chover hoje 40 milímetros e a chance é de 90%, prevê o Climatempo. A precipitação pluviométrica de ontem durante todo o dia chegou aos 50 milímetros. No início da madrugada, a temperatura era de 23 graus e no momento aqui no sítio histórico da cidade, os termômetros assinalam 24 graus Celsius e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. A umidade do ar 97% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 20 de março. Chegamos aos 79 dias do ano e faltam 287 para terminar 2020. Dia de São Serapião. Também é o dia da agricultura. Dia Internacional da Felicidade e o Dia Nacional do Teatro para a Infância e Juventude. Hoje acontece o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 24 metros e 87 centímetros. Apesar do mau tempo, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos. Fatos marcantes da história. 1915, Albert Einstein publica sua teoria da relatividade geral. 1941, o escritor brasileiro Monteiro Lobato é preso por criticar as torturas praticadas pelo Estado Novo. Ele cumpriria 3 meses e dos 6 a que fora condenado. Em 2013, invasão do Iraque. Logo nas primeiras horas da manhã, os Estados Unidos e 3 outros países iniciavam as operações militares no Iraque para derrubar Saddam Hussein, que acabou morto. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. 5 ocorrências foram registradas e prontamente atendidas ontem pela Defesa Civil da Prefeitura, ocasionadas pela forte chuva que atingiu a capital do Amazonas. O primeiro balanço foi fechado às 16 horas pela Central de Emergência 199. Pelegrini, foi muita chuva e hoje não pode ser diferente, com 40 milímetros de precipitação pluviométrica prevista. Muita água no dia de ontem, Paulo Guerra. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina. Pois é, Paulo, a cidade toda ontem com muita chuva. Ontem não foi aquele negócio de chuva isolada, não. Choveu em toda a cidade e nas zonas norte e leste, por onde passamos, Paulo, a chuva foi muito intensa, muito forte, né? Deixando aí também ali nas proximidades da zona centro-sul, ali próximo ao bairro do Coroado, ali no bairro do Japim, tivemos algumas ocorrências. E os locais tradicionais, onde alagam sempre também, Paulo, não foi diferente. Foi muita água na pista, o Manaus Trans estava presente também, Defesa Civil, e alguns registros, né, foram computados aí devido à forte chuva que caiu ontem. Pois é, e a meteorologia está prevendo 40 milímetros de precipitação pluviométrica para hoje, Pelegrini. Exatamente o dobro, né, do que previa para ontem. Eu prestava muita atenção quando você trazia a informação ontem, Paulo, de que nós teríamos 20 milímetros, e como você já colocou comigo na nossa reunião de pauta, deve ter chovido muito mais. E hoje a previsão, Paulo, é para 40, e se cumprir essa previsão, vai ser muita água, não, Paulo? É bom lembrar, Pelegrini, que a chuva que não cai hoje cairá amanhã ou depois de amanhã, com certeza, porque a chuva acumula. Temos aí 40 milímetros, né, Paulo? Vamos ver se chove aí. Então, que vier esses 40, tomara que venha aí num tempo assim bem longo, né, Paulo? Porque se for ver 40 milímetros aí em 2, 3 horas, aí nós sabemos que o estrago é certo.
Peregrini, 3 bandidos ontem, inclusive um menor de 16 anos, foram assaltar eles andavam procurando para assaltar na rua e não encontraram uma casa aí propícia para um assalto e realizaram um assalto justamente na casa de um cabo da PM que reagiu. Peregrini, o que aconteceu? Infelizmente, Paulo, ele acabou morrendo com uma facada no pescoço. Ontem nós já trazimos essa informação dentro do programa do Valdir Correia, Paulo Guerra, uma verdadeira tragédia aí na família desse policial que estava dentro de casa, de repente ele ouviu barulho e foi verificar, foi certificado o que estava acontecendo. Daí foi atingido com uma facada no pescoço. Logo depois a polícia foi a campo e rapidamente prendeu os 3 bandidos. Estava vazando aí, viralizando na cidade o depoimento de um deles, dizendo que ele não queria matar não, ele deu só uma facadinha no pescoço e acabou matando o policial. Pois é, e eles praticamente que comemoravam esse assalto, Peregrini, estavam bebendo, né, em um bar lá no Jorge Teixeira. Quando de repente a polícia chegou e acabou prendendo os 3, né, já que haviam aí imagens através de câmeras de segurança que rapidamente eles foram identificados e reconhecidos, e aí foram a polícia foi rapidamente, chegou a um deles e chegando a um, chegou aos outros 2 demais. Peregrini, um parabéns para você, cairia bem para esses 16 anos, promovê-lo logo a 18 para que ele fosse direto para a penitenciária. Pois é, né? Vai curtir um pouco aí naquela prisão de atos infracionais, não é nem prisão, né? Eles ficam por ali e tal, psicólogo, todo dia uma palestra, né? E daqui a pouco, com 18 anos, vai sair com a ficha limpíssima. Pois é, o Eduardo Silva está lembrando aqui do velho Melo Matos. Todo mundo tinha medo desse Melo Matos. Qualquer traquinagem dentro de casa, a mãe ameaçava, vou te levar pro Melo Matos. O menino morria de medo, Peregrini. Eu fui ameaçado muitas vezes de ser internado no Melo Matos, né? E diziam que as coisas lá não eram fáceis. Mas a vovó dizia, esse menino já está bom de ser internado no Melo Matos. Peregrini, um homem morreu com 10 tiros no Tarumã. Drogas, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Ele foi morto com vários tiros e a polícia acredita que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Foram 10 tiros, Paulo Guerra, ele acabou morrendo na hora. Foi muita bala, ele ainda foi perseguido por ocupantes de um Voyage preto, né? Um carro modelo Voyage na cor preta, e ele estava andando pela rua tranquilamente, ele não sabia, sabe, Paulo, mas ele estava para morrer. Aí o pessoal do Voyage chegou, desceu do carro e meteu-lhe bala, ele acabou morrendo na hora. Peregrini, nem todo mundo que está gripado está com Covid. E o cara, ao menor sintoma de gripe, corre para a unidade de saúde já para ver se está com Covid, não é, Peregrini? Pois é, e as autoridades de saúde orientam, procurem primeiramente um posto de saúde, uma unidade, uma UBS, uma UPA, o posto de saúde como é conhecido, antes de ir para as grandes unidades hospitalares, que já estão completamente lotadas. Ou seja, se você acha que você está com sintoma, alguma coisinha assim, procure o posto, evite o 28 de agosto, evite o pronto-socorro João Lúcio, Platão Araújo, né? Vá nas unidades de saúde básicas, que lá onde se faz o primeiro diagnóstico. Peregrini, uma pergunta que não quer calar. O 28 de agosto recebe que tipo de paciente? Paulo, todos os tipos de paciente, né? Inclusive esse, né? Se você está com algum sintoma, pode ir também. Só lá vão atender com certeza. Mas a orientação é que vá primeiro no posto de saúde. O pronto-socorro 28 de agosto atende todos os tipos de pacientes. Porém, né? A orientação que se tem é que as pessoas de acidente de trânsito, de facada, de tiro, de agressão física, de infarto e principalmente também, né, Paulo, que é um hospital de referência na questão que se diz respeito à queimadura. Já o pronto-socorro João Lúcio atende também todos esses tipos de pacientes, mas com a sua especialidade, né? Alguém que tiver um problema de baque na cabeça, problema de cabeça, é no pronto-socorro João Lúcio onde tem os profissionais nessa especialidade. O ouvinte está dizendo aqui que os ônibus alternativos lá do Oswaldo Frota, os motoristas são vistos sempre usando o telefone celular. Pode, Alberto? Não pode, Paulo Guerra, né? Eles se aproveitam do insufilme e das cortinas que são usados nesses ônibus de transporte executivo. Não é a primeira vez que a gente ouve essas reclamações.
recorrente, eles ficam realmente no telefone celular, e a gente pede aí, né, Paulo, num momento de que é tão difícil se arrumar um emprego, o camarada está ali, empregado, e de repente comete uma imprudência dessa, de repente pode sobrar para o emprego dele, ele vai deixar de sustentar sua família, vai deixar de ganhar o seu dinheiro devido a uma imprudência que pode ser muito bem evitada. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Hoje voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Paulinho, amanhã tem feira, né? Tem feira mais uma vez lá no Janauari, né, Paulo? Amanhã tem você feira. Está devendo uma visita lá. Pois é, Peregrini. Esperei para você me levar e você se recusou e eu desisti. Tá bom, Paulo Guerra. Vamos juntos, vamos nesse sábado, vamos juntos lá na feira de produtos regionais lá do Janauari, que fica lá na comunidade de Janauari, e você que quer comprar produtos de qualidade, eles já avisam aqui pra gente, que pedem pra gente divulgar a feirinha deles, que são os próprios produtores que vendem seus produtos lá na feira do Janauari, e dessa vez teremos lá a grande atração do poderoso Paulo Guerra, que vai visitar a feira no próximo sábado pela manhã. É contigo. 5h59 em Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que a partir de hoje os prazos para trâmites de recursos de multas de trânsito estão ampliados. Já a renovação do cartão gratuidade nos ônibus para pessoas com deficiência tem novos postos de atendimento a partir da próxima segunda-feira, dia 23. As alterações fazem parte das medidas para evitar a aglomeração de pessoas nos setores de atendimento ao público e assim barrar a transmissão do novo coronavírus causador da Covid-19. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que a partir de hoje, repetindo, os prazos para trâmites de recursos de multas de trânsito estão ampliados. E desde o mês de fevereiro, transexuais e travestis podem registrar boletins de ocorrência com os nomes sociais nas delegacias no Amazonas. A nova medida faz parte do pacote de atualizações no Sistema Integrado de Segurança Pública, feito pela Secretaria de Segurança Pública em parceria com a Prodan. De acordo com o chefe do Departamento de Tecnologia da Secretaria de Segurança Pública, delegado Bruno Itotuzzi, a opção de colocar o nome social e a identificação de gênero foram solicitadas pelo Ministério Público. Temos informações lá de Urucará com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Como é de conhecimento de todos que as aulas das escolas estaduais serão suspensas com medida de prevenção, contenção e enfrentamento do novo coronavírus, em cumprimento do decreto governamental 19 de março de 2020. Da mesma forma, o prefeito municipal aqui em Urucará, em conjunto com o comitê gestor, considerou necessária tomar medida de suspender as aulas das escolas municipais como forma de prevenção, controle e contenção de riscos, danos graves à saúde, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Esta medida adotada em caráter de urgência, a fim de combater a pandemia, determina a concessão de férias escolares da rede municipal de ensino pelo tempo de 14 dias, no período de 23 de março a 6 de abril de 2020. Além disso, recomenda a suspensão de eventos que acarretem aglomeração de mais de 100 pessoas em espaço fechado e 250 pessoas em espaços abertos. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. O prefeito Francisco Gomes determinou ontem ao secretário de Educação de Iranduba, professor Hamilton Gadelha, que sejam distribuídos aos estudantes da rede municipal de ensino todos os itens da alimentação escolar que são perecíveis, principalmente os produtos da agricultura familiar. Recentemente, a CEMEI, a Secretaria Municipal de Educação, começou a abastecer de merenda as unidades de ensino locais que tiveram as aulas iniciadas no último dia 2. Mas, por causa das medidas de prevenção ao coronavírus recomendadas pela autoridade da saúde, o ano letivo foi interrompido há 2 dias. Após se reunir ontem com o prefeito e receber dele a missão de fazer chegarem os alimentos às casas dos estudantes, o secretário Hamilton Gadelha pediu o apoio dos gestores escolares e orientou que o trabalho seja feito de conformidade com as orientações das autoridades da saúde, evitando ao máximo aglomerações. Vamos fazer com que esta merenda seja utilizada pelas nossas crianças, a fim de que as mesmas possam ter alguma condição de alimentação. Como vocês sabem também, a falta de imunidade, de ingestão de alimento, leva também à doença. Você fica com o corpo fragilizado.
Então, a orientação do nosso prefeito, Francisco Gomes, é que as crianças não fiquem sem alimento, seguindo essa orientação, pelo menos distribuir uma vez por semana, enquanto durar esse nosso período de recesso, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Cada gestor vê a melhor forma de desenvolver essa atividade sem ser necessário reunir muitas pessoas, contanto que essa merenda, sobretudo o produto da agricultura familiar que acabou de ser distribuído, e tem um prazo de perecividade, como os congelados também, possam ser utilizados pelas nossas crianças. Iranduba segue até o momento sem nenhum caso de coronavírus, segundo a última atualização, a que tivemos acesso ontem à noite através do próprio secretário de saúde do município, Leandro Souza. Temos informações agora de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A crise pandêmica do coronavírus, além da saúde humana, impactou também o comércio dos mais diversos segmentos, devido ao controle dos órgãos de saúde que regem a diminuição do fluxo de pessoas em locais públicos e privados, como terminais rodoviários e fluviais, centros comerciais, entre outros. Em Manacapuru, os comerciantes já sentem impactos quando o assunto é fluxo de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos comerciais. No segmento de confecções, calçados, armarinhos e até nas feiras, os sinais da crise gerada pela Covid-19 já começam a ser vistos, pois é possível notar a diminuição da procura por parte dos consumidores, que também já evitam sair de casa atendendo às recomendações dos órgãos de controle. Nazareno Batista, presidente da CDLM, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas em Manacapuru, faz uma panorâmica do que a Covid-19 está causando no comércio manacapuruense. Realmente é difícil, né? Sabe que é uma crise mundial, ninguém é uma ilha, não vive sozinho. O Brasil também vem passando por isso, o nosso estado e o nosso município. E o comércio, por todas essas consequências, o comércio é um dos mais afetados, porque tem que cumprir determinações da Anvisa, da OMS, em evitar aglomerações e, logicamente, que a população vem absorvendo isso, vem deixando de sair de casa, vem deixando de fazer essas compras, vem comprando só o mínimo necessário, aquela parte básica do básico. E, no geral, o comércio realmente vem sendo prejudicado. Então a estimativa é que a queda nas vendas chegue entre a 30% e 35% nesse mês. E com isso vai sacrificar os nossos comerciantes, porque eles têm despesas fixas, como folha de pagamentos, com a energia e os impostos. Então fica difícil, é uma queda muito brusca e com certeza vai alavancar negativamente para o nosso comércio e o nosso empresário do município. Nazareno disse ainda que a crise atinge principalmente o comércio informal e uma das alternativas é a ajuda de R$200 do governo federal para os autônomos. Já no comércio formal, a prorrogação do pagamento dos impostos com carência de 6 meses poderá dar uma estimulada no cenário econômico e, quem sabe, um equilíbrio dos prejuízos de imediato. E se a crise continuar, a estimativa de perdas para o mês de abril talvez ultrapasse os 50%. Bem, Paulo, no mais, dizer que quem está na escuta do Jornal da Manhã é nosso amigo Dondon Celulares, do bairro da Liberdade. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes aqui na telinha, no aplicativo Mano. Ouvinte Levi Rodrigues, lá do Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. A média de preço da gasolina comum em postos de combustíveis de Manaus é de R$4,59, segundo uma pesquisa semanal dos preços dos combustíveis feita pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor nesta quinta-feira. O levantamento foi feito por fiscais do órgão em 54 postos da cidade. O menor preço da gasolina comum na cidade foi de R$4,57, verificado em diferentes postos da cidade. A gasolina aditivada mais barata foi de R$4,57 em um posto na Avenida Carvalho Leal, bairro de Cachoeirinha, e na Avenida Silves, bairro da Raiz. Já o preço mais baixo do etanol foi de R$3,45, também na Avenida Silves, bairro do Crespo. O diesel comum com valor mais barato foi de R$3,38 na Avenida Rodrigo Otávio, bairro do Japim, enquanto o do diesel S10 mais barato foi de R$3,57 registrado na Avenida Silves. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Melo, determinou preventivamente que seja suspenso o expediente na Corte de Contas do Estado pelos próximos 15 dias a partir desta sexta-feira. Por determinação do presidente do TCE, todos os prazos processuais serão suspensos por 15 dias.
A entrega das prestações de contas anuais, que deveria ser feita até 31 de março, também será prorrogada, sendo aceita até 30 de abril. A Arquidiocese de Manaus anunciou nesta quinta-feira que irá suspender a celebração pública das missas por um período de 30 dias como forma de prevenção ao coronavírus a partir do dia 23 de março. A medida suspende também todas as celebrações da Semana Santa. O anúncio foi feito pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Catequeses, confissões e quaisquer reuniões da igreja também serão suspensas. A recomendação é que os presbíteros celebrem a Santa Missa em lugares reservados e transmitam via redes sociais, e que os horários sejam amplamente divulgados para famílias acompanharem de suas casas a transmissão da missa, disse ele. As orientações pastorais foram elaboradas junto ao Conselho de Presbíteros da Arquidiocese e apresentadas aos padres. O texto poderá ainda, segundo o arcebispo, passar por algumas mudanças. Dom Leonardo reforçou ainda que essas medidas são necessárias, mas não serão eficazes se a população não seguir ainda as recomendações do Ministério da Saúde. O governador Wilson Lima assinou nesta quinta-feira o novo decreto com medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus do Covid-19. Entre as novas medidas estão a suspensão pelo prazo de 15 dias das aulas da rede pública estadual de ensino em todos os municípios do Amazonas, bem como das atividades em academia de ginástica e similares e dos serviços de transporte fluvial de passageiros. Foi anunciada também por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a realização de uma ação de orientação sobre o novo coronavírus nas embarcações atracadas no Porto de Manaus. A ação será nesta sexta-feira a partir das 7 horas atrás do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Os shoppings de Manaus anunciaram que funcionarão em horários reduzidos como forma de prevenção ao novo coronavírus. Além da alteração no horário de funcionamento, os centros comerciais também anunciaram medidas de prevenção como reforço na limpeza dos locais e orientação para que clientes usem álcool em gel em recipientes para a limpeza das mãos. O Milênio vai funcionar de 9 às 17 horas. O Manauara, o Amazonas Shopping, o Manaus Plaza e o Ponta Negra funcionarão de 12 às 20 horas. A Defensoria Pública do Estado recomenda aos comerciantes e lojistas de todo o estado que não procedam ao aumento de preços injustificados de produtos essenciais da higiene e alimentação durante o período emergencial de combate ao novo coronavírus. A recomendação será encaminhada até esta sexta-feira às entidades representativas do comércio do Amazonas e às principais redes de supermercados e drogarias. Caso os comerciantes não sigam a recomendação, estarão sujeitos à adoção de medidas cabíveis, inclusive de cunho judicial. A recomendação tem como base normas estabelecidas pela legislação do direito do consumidor e leva em conta o estado de emergência em saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus, além das medidas necessárias de prevenção e combate à transmissão da doença. O defensor-geral Ricardo Paiva afirmou que a recomendação se faz necessária porque é perceptível que a pandemia do novo coronavírus gerou o movimento cada vez maior de todos os cidadãos, sejam consumidores em busca de diversos produtos ou serviços, sejam os fornecedores no aumento de preços muitas vezes abusivo. Segundo ele, a Defensoria precisa estar vigilante neste sentido. O governador Wilson Lima lança hoje às 10 horas regime especial de aulas não presenciais para 180 mil alunos da rede estadual de ensino da capital e do interior. A entrevista será transmitida diretamente do Centro de Mídia da Secretaria de Estado de Educação com a presença do titular da pasta, Luiz Fabiano. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para gripes e resfriados nesse período de fortes chuvas que corresponde ao inverno amazônico. O órgão reforça a sazonalidade para as doenças incluídas na síndrome respiratória aguda grave. A 11ª edição do Boletim Epidemiológico da SRAG no Amazonas, divulgado nesta quinta-feira, aponta para 329 casos. O boletim corresponde à análise de notificação de novembro de 2019 a 18 de março de 2020. A SRAG está relacionada a infecções respiratórias, é o que explica a diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária, Rosemary Costa Pinto,
epidemiologista de formação. As infecções podem ser provocadas por diversos agentes etiológicos, entre os mais comuns vírus e bactérias, e este é o momento do ano de maior ocorrência. Por isso a importância de medidas protetivas individuais, disse ela. A Fundação de Vigilância Sanitária informou também a situação epidemiológica de Covid-19. O Amazonas tem até o momento 52 casos notificados como suspeitos de Covid-19, sendo 42 descartados, 7 em investigação e 3 confirmados. Todos os pacientes suspeitos em investigação apresentaram sintomas gripais com histórico de viagem recente. Após atendimento, eles foram liberados com a recomendação de isolamento social até o resultado dos exames. O teste realizado pelo governador Wilson Lima para o novo coronavírus apresentou resultado negativo divulgado na tarde de ontem. O anúncio foi feito pelo próprio governador durante a entrevista coletiva online transmitida pelas redes sociais do governo do estado. Agora 6:17 em Manaus. Polícia. 2 homens foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de ontem, suspeitos de matarem um cabo da PM de 35 anos. Os bandidos foram identificados como sendo Luiz Humberto Soares de Lima, de 20 anos, e Rodrigo Marques dos Santos, de 18. A vítima foi morta na casa em que morava no bairro Gilberto Mestrinho, após reagir a um assalto. O trio foi detido em um bar no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, horas após a polícia militar receber uma denúncia anônima por telefone. Eles foram encaminhados ao quarto DIP. O delegado titular da unidade, Rafael Costa, disse que na delegacia o adolescente confessou o crime e a participação dos outros 2. Segundo a polícia, na madrugada o trio procurava vítimas para cometer assaltos nas ruas, mas como não encontraram, seguiram em busca de fragilidade na segurança das casas. Foi nesse momento que encontraram a casa do PM. Os 2 homens entraram no local enquanto o adolescente ficou do lado de fora em uma motocicleta para garantir a fuga aos comparsas. O policial militar e a esposa dele estavam dormindo quando os homens entraram na casa perguntando por dinheiro. O cabo reagiu, travando uma luta corporal com um dos homens e foi ferido no pescoço. Pellegrini, começam a surgir algumas versões sobre esse crime de que teria sido facilitada a entrada dos bandidos, Pellegrini. Pois é, né, Paulo Guerra? A polícia está investigando, a delegacia especializada de homicídio e sequestro também já está trabalhando nesse caso, Paulo, que revoltou muito os moradores daqui da área da zona leste da cidade. Isso aconteceu no bairro Cidade do Leste. E esse policial, Paulo, era lotado no quarto DIP, e a casa onde ele morava, né, ficava a alguns metros da delegacia, né, ficava pouco, né, dá para ir a pé tranquilamente. E esses bandidos, ainda assim, mesmo por perto da delegacia do DIP do bairro Grande Vitória, eles continuam agindo no local. Pois é, a informação de que teria sido facilitada a entrada desses bandidos na casa. E, Pellegrini, como é que está o tempo aí onde você está? Nublado, Paulo Guerra, o tempo está nublado nesse exato momento, Paulo, com possibilidade de chuva, né? Nós que já passamos pela zona norte e leste e temos aí a mesma situação de clima, viu, Paulo? Passando pelo Terminal 4, que fica na Avenida Camapuã, aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação é muito tranquila, viu, Paulo? Tem a presença de estudantes, como todo mundo já sabe que as aulas foram suspensas, e os ônibus também, que geralmente saem completamente lotados, os terminais, hoje com uma tréguazinha, viu, Paulo? Dava até para sentar numa pata-choca. Pois é, o problema de sentar na pata-choca é que você pode passar o dia todinho sentado esperando por outro ônibus para levar você para o seu destino. Ou seja, ele pode pregar no caminho, né, Paulo? Tá bom, Pellegrini, o que mais aconteceu? Pois é, Paulo Guerra, assim, antes, Paulo, né, interagir com os nossos ouvintes também e dizer da nossa indignação com um repórter lá em Manacapuru, um tal de Sapo, né? Eu não sei o nome dele, eu sei que chamam ele de Sapo. Rapaz, o Zeg faz um trabalho tão bacana lá em Manacapuru, fazendo um trabalho muito bacana em relação ao coronavírus, e ontem esse tal de Sapo aí, esse que se diz repórter lá em Manacapuru, sentou-lhe apenas o Zeg. Mas rapaz, que desgraçado é esse. Ainda fui ver na rede social dele, tudo de igreja, não sei o quê. Tu é filha de Satanás, Edson Sapo, aí do município de Manacapuru. Um abraço e a nossa solidariedade, companheiro Zeg. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Ontem à noite, um homem, Paulo Guerra, e ouvinte do Jornal da Manhã, dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito. Ele foi atropelado por uma moto. Ele caminhava tranquilamente em uma das ruas do bairro
Ouro Verde, até que foi colhido por uma moto. Ele foi atropelado e quase parte dessa para pior. Se não é a ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, esse homem com certeza teria partido desta para pior. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada à vítima de agressão física. Tem gente que tá merecendo pegar uma pisa. Bota pra cima pra te ver. Zeg Deg é um homem da paz, mas eu tô por lá em Manacapuru. Se quiser, peia! Esse apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã dão conta de que esse homem apanhou e apanhou muito após se envolver em uma briga com um homem que já era seu desafeto, já havia algum tempo. As informações dão conta que eles vinham se arengando, não é de hoje, era um ofendendo o outro, era um ameaçando o outro, até que ontem se encontraram e foram para a briga. E não teve negócio de pau, de pedra, não, foram na mão mesmo, foi mais ou menos 5 minutos de peia, até que um pegou-lhe uma rasteira, bateu a cabeça e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá foi rapidamente atendido, muito bem atendido, e os exames constataram que ele não corre risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Pronto-socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Peia, muita peia. 2 mulheres brigavam, 2 mulheres se embolaram na porrada. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que essas mulheres já vinham também se arengando há algum tempo. Uma não gostava da outra e tentando descobrir por que ou do motivo, achava logo que era por causa de homem, mas não, as duas não se gostavam mesmo, ficavam brigando, ficavam se arengando, tu é isso, tu é aquilo, tu é rameira, tu é da vida fácil, uma ofendendo a outra, até que ontem elas resolveram ir pra peia e uma acabou se dando mal, ficou com o braço fraturado e deu entrada, era por volta de 14 horas e 30 minutos à noite de ontem. A chuva caindo, das duas brigando no bairro Zumbi dos Palmares. Liga. Confusão, muita confusão em um bar localizado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Colônia Antônio Aleixo. 2 homens brigavam, daí chegou o amigo de um, o amigo do outro, aproximadamente 6 pessoas brigavam em um bar. Era cadeirada, garrafada, porrada, tapa, chute, socos e pontapés. O negócio tava bonito de ver, quem tava de longe assim olhando, o negócio tava, era bom. A peia comeu, e um homem acabou com o supercílio quebrado, o outro com um golpe de garrafada, o outro com a cabeça rachada devido a uma cadeirada. Essa briga aconteceu lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, e todos estavam consumindo a cerveja de pobre, o famoso litrão. Confusão, briga no bairro Planeta dos Macacos. O bairro da Redenção, outrora conhecido como Planeta dos Macacos. 2 homens estavam brigando, daí um terceiro homem se meteu em um bar localizado lá na rua, na principal do bairro Planeta dos Macacos. Até que chegou ele, o morador do bairro, da Barba Grande, todo mundo conhece ali. Ele chegou e botou ordem na casa. Alô, meu amigo Márcio Gonçalves. Foi ele quem botou os 3 brigões para correr. Quando tem uma briga, o Márcio não é nem com ele vai lá e bota o pessoal para correr. Isso aconteceu novamente lá no bairro da Redenção. O Valente, o Justiceiro, o Márcio Gonçalves não quer saber de bandalheira. Ele acaba com a bandalheira lá no Planeta dos Macacos. Outra pessoa ferida por briga. Aconteceu no bairro Cidade de Deus. O homem levou uma pisa e não sabe dizer quem foi o agressor. E dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 20 horas e 30 minutos à noite de ontem. Olha a placa, olha a placa, olha a placa.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem foi esquecado, o homem foi ferido à faca, e as primeiras informações dão conta de que o agressor é o próprio cunhado da vítima. Os dois estavam numa boa, estava tudo tranquilo, até que houve uma discussão e um cunhado acabou furando o outro. Isso aconteceu Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na comunidade Bairro Novo, proximidades do bairro Jorge Teixeira. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte. Mais um assassinato com características de acerto de conta aconteceu ontem. O homem identificado como Fábio Ângelo Moreira, 37 anos, foi barbaramente assassinado, foi barbaramente, cruelmente, friamente morto, com diversos tiros pelo corpo. 1, 2, 3, 10 balaços tiraram a vida da vítima. O crime aconteceu na rua Santa Helena, lá no bairro do Tarumã. Os moradores da área informaram à polícia que os criminosos estavam em um carro modelo Voyage. Voyage é carro de polícia de cor preta. Quando se aproximaram de Fábio, na ação a vítima tentou correr, mas foi perseguido e atingido por diversos disparos de arma de fogo. O Voyage, que era usado pelos bandidos, fugiu e não teve a placa anotada. Eu digo que Voyage é carro de polícia, que geralmente são viaturas descaracterizadas, mas nesse caso aí, esse Voyage aí não era de polícia, é um carro que era usado por bandidos e que acabaram tirando aí a vida do Fábio, que o Fábio também, sim, as primeiras investigações dão conta de que tem a ver com a droga, tem a ver com acerto de contas. Ele morreu com diversos tiros e rapidamente o carro do Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica esteve no local, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros mandou uma equipe ao local e já fez os primeiros procedimentos de investigação lá mesmo no local do crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Hamilton Cabral, abre a gaiola. O passarinho da morte. O passarinho da morte sobrevoou o bairro do Tarumã, batendo asa. Um passarinho feio, preto, meio despenado, já sobrevoava o bairro do Tarumã. E isso já na noite, e o passarinho gosta de voar à noite, e levou mais um desta para pior. O motor da morte, o recreio já vai sair. O motor já vai sair, já embarcou todo mundo? Quem for partir dessa para pior, prepare-se. O motor da morte deve sair durante a noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Adire sorte, concurso 279. Concurso 279 sortiu as dezenas 03, 07, 10, 13, 24 25 e 28. 03, 07, 10, 13, 24 25 e 28. Mês de sorte. Novembro. E o prêmio acumulou 6 acertos, 164 apostas. Cada uma recebe R$1.494,15. Vamos à dupla cena, concurso 2064. Acumulou nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 05, 10, 11, 22 36 e 37. Segundo sorteio, 18, 27, 34, 37 46 e 49. Time Mania concurso 1460 também acumulou. Com 6 acertos, 3 apostas, cada uma vai receber R$32.447. 5 acertos,
120 apostadores vão receber R$1.158,82. Qual foi o time do coração? CSA de Alagoas. As dezenas sorteadas: 07, 11, 26, 37, 45 77 e 80. Finalmente, aqui na concurso 5.224. Dezenas sorteadas foram altas as dezenas: 36, 37, 70 72 e 75. 36, 37, 70 72 e 75. E claro que acumulou. A quadra saiu para 44 apostadores, cada um vai receber R$8.209,37. O terno teve 3.030 apostas ganhadoras com premiação individual de R$179 e mais 26 centavos. Últimas notícias. Em meio ao anúncio de medidas emergenciais no Brasil e a injeção de recursos no exterior, o mercado financeiro teve um dia de trégua. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou esta quinta-feira aos 68.332 pontos, com alta de 2,15%. Depois de bater recorde nominal sem a inflação, ontem o dólar comercial terminou o dia vendido a 5,104 com recuo de 0,093 reais, com menos 1,8%. Essa foi a maior queda percentual para um dia desde outubro de 2018. Ontem o Federal Reserve, Banco Central Americano, anunciou um acordo com os principais bancos centrais do mundo para ampliar a oferta de dólares em até 450 bilhões em todo o planeta. O Brasil ficará com 60 bilhões de dólares em linha de swap ou troca de recursos. As bolsas de valores asiáticas ganharam um pouco de fôlego hoje, sexta-feira, após uma quinta de muitas perdas. Apenas o mercado japonês registrou prejuízo. A bolsa de Tóquio fechou hoje em queda de 1,04%. A Coreia do Sul recuperou-se e fechava o dia em alta de 7,44%. Hong Kong também negociava com lucro de 4,05%. Xangai ganhava 1,61%. O mercado europeu abriu a sexta-feira em alta. Paris ganhava 2,68%. Frankfurt operava com lucro de 2%. Milão subia 2,29%. Madrid mostrava alta de 1,93%. Londres apresentava alta de 1,40%. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio subiu 6,08% no mercado futuro de Londres, permitindo recuperar o nível de $30 por barril ou $30,20. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, garantiu ontem que agências bancárias e seus bancos associados permanecem abertas com atendimento a todos os clientes, embora a prioridade seja para os públicos mais vulneráveis, entre os quais aposentados e pensionistas. Em comunicado divulgado ontem, a FEBRABAN esclareceu que, cumprindo a determinação do Banco Central para enfrentar as dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus, os bancos deverão pontualmente e por períodos limitados de tempo alterar horário de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas. De acordo com a entidade, os clientes serão informados das eventuais mudanças pelos canais de comunicação de cada banco. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira, por unanimidade, confirmar o dia 4 de abril como data limite para a filiação partidária de quem pretende concorrer às eleições municipais deste ano. O tribunal disse não ter o poder de alterar o calendário previsto pela legislação eleitoral. O Senado vai realizar uma sessão virtual nesta sexta-feira para votar o decreto de calamidade pública já aprovado pela Câmara dos Deputados. A convocação para a votação remota foi feita pelo vice-presidente da Casa, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, já que o presidente Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, foi diagnosticado com o vírus e está em isolamento. Senadores que não conseguirem acessar o sistema pela internet poderão votar por telefone. Aconselhado pelo núcleo militar do governo a adotar um estilo mais conciliador diante do avanço da crise do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro vive um dilema. Ao mesmo tempo em que os generais querem que Bolsonaro recorra a uma estratégia de menos confronto e se concentre no combate ao inimigo invisível, a ala ideológica do governo mantém a pressão para que ele intensifique a ofensiva contra a imprensa, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Os panelaços dos últimos dias com gritos de fora Bolsonaro viraram um divisor de águas para o presidente, que a partir de agora passa a contar com forte oposição. Na tentativa de reverter o desgaste de sua imagem,
Bolsonaro tem como meta anunciar todo dia várias medidas, não só sociais como econômicas, para debelar a crise. Nesta quinta-feira, por exemplo, o governo endureceu as restrições de combate à propagação da doença ao fechar fronteiras terrestres com a Argentina, com a Bolívia, com a Colômbia, com a Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. Inicialmente, Bolsonaro resistia a adotar essa iniciativa. Na área econômica, o executivo anunciou o pagamento de uma parcela do seguro-desemprego para trabalhadores que tiverem o salário e jornada reduzidas. A medida deve atingir 11 milhões de pessoas. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, suspendeu a partir da meia-noite a chegada de passageiros vindos de outros estados. A restrição vale por 15 dias e inclui transporte rodoviário, aviões e cruzeiros vindos de estados com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada. A medida vai abranger São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e demais unidades da federação nessa situação. O decreto também fecha os aeroportos do Rio de Janeiro para passageiros de voos internacionais ou nacionais com origem nesses estados. A medida não afeta as operações de carga aérea. Após o decreto do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que determinava o isolamento do estado por 15 dias para evitar o aumento da circulação do novo coronavírus, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, afirmou na noite de ontem que fechar aeroportos a voos nacionais e internacionais é atribuição da União. 5 estados do país proibiram que ônibus vindos de outras unidades da federação tragam passageiros para seu território. Governos da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina decidiram restringir o transporte interestadual para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Com isso, criaram um impasse com empresas e com o governo federal. O transporte rodoviário de passageiros entre estados é um serviço regulado pela NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. A agência informou que ela é o único órgão competente para suspender esse serviço e não o suspendeu. O governo federal decidiu nesta quinta-feira restringir por 30 dias a entrada de passageiros estrangeiros de voos internacionais de uma série de países. A medida vale a partir do dia 23 e foi adotada em razão da pandemia do novo coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e lista os países, entre os quais China, Austrália e Japão, além de países da União Europeia. Ainda de acordo com a norma do governo, a restrição não se aplica a brasileiros nascidos ou naturalizados, nem a imigrantes com prévia autorização de residência no Brasil. Assinam o ato os ministros Walter Souza Braga Neto, da Casa Civil, Sérgio Moro, da Justiça, Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou nesta quinta-feira que não tem recomendação para uso de medicamentos que contêm hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da Covid-19. A agência afirma que esses medicamentos são registrados para o tratamento da artrite, lúpus eritematoso, doenças fotossensíveis e malária. Portanto, esse remédio não serve para o Covid-19. Remédio para malária não serve para Covid-19. Brasil tem 621 casos de coronavírus, 7 mortos e transmissão sustentada muda atendimento em postos, diz o Ministério da Saúde. A maioria dos casos está em 2 estados. São Paulo tem 286 e Rio de Janeiro 65. A Colômbia não vai mais permitir a entrada de passageiros que estiverem em outros países, nem mesmo se forem colombianos, para aumentar o controle do novo coronavírus. A medida passa a valer em 23 de março. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou quarentena total a partir da meia-noite de hoje para combater a transmissão do novo coronavírus. A restrição praticamente completa na circulação de pessoas valerá até 31 de março. O decreto do presidente argentino estabelecerá que ninguém poderá sair de casa a não ser para ir às farmácias e comprar comida. Quem descumprir a regra poderá ser detido por delito contra a saúde pública. De acordo com a imprensa argentina, as Forças Armadas e as polícias poderão fazer o patrulhamento para certificar se as pessoas estão respeitando as restrições na circulação. A Argentina registrava até a última atualização desta reportagem 128 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes causadas pelo novo coronavírus na Itália ultrapassou o total de vítimas na China.
Segundo o balanço das autoridades italianas divulgado pela agência Reuters, a Itália registrou 3.405 mortes pelo novo coronavírus. Na China, considerando todo o país, o total de vítimas é de 3.245. Ainda segundo as autoridades italianas, o país europeu registrou 427 mortes somente em um dia. É um número levemente menor do que as 475 vítimas registradas na véspera. No total de casos da doença, a Itália tem 41.035, uma alta de 14,9% em apenas um dia. A Itália ordenou ao exército que retire corpos de uma cidade do norte do país que está no centro do surto do coronavírus, onde serviços funerários estão sobrecarregados e o governo se prepara para prolongar medidas de interdição de emergência em todo o país. 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus podem desenvolver a doença de uma forma severa ou crítica. O alerta foi passado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, aos governos de todo o mundo, numa reunião fechada na quinta-feira pela noite em Genebra. O encontro realizado de forma virtual serve para que a Agência de Saúde Mundial coordene as respostas sobre a pandemia e informe oficialmente aos países sobre a situação internacional. Trata-se também de uma maneira de compartilhar informações sobre os estudos científicos antes que sejam publicados. Ora, enquanto os únicos dados apontavam para a taxa de letalidade do vírus considerada como baixa. Mas os documentos entregues aos governos revelam pela primeira vez um estudo mais amplo sobre a dimensão da crise. Segundo o levantamento realizado em diferentes partes do mundo e com base nos dados de serviços de saúde, constata-se que 5% de todos os infectados passam por uma situação crítica, exigindo ventilação mecânica. Outros 15% desenvolvem a doença de maneira severa, com a necessidade de terapia de oxigênio. Enquanto o alerta era lançado em Genebra, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fazia uma constatação preocupante. Muitos países ultrapassaram a capacidade de cuidar de casos mesmo leves em instalações de saúde, sendo muitos incapazes de responder às enormes necessidades dos idosos, disse. Mesmo nos países mais ricos, vemos o sistema de saúde cair sob pressão, afirmou. O número de mortos em todo o mundo já chega a 10 mil. 6h52 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Witzel fecha as divisas do estado, suspende ponte aérea, proíbe acesso a praias e restringe funcionamento de bares. Folha de São Paulo. Brasil restringe por 30 dias a entrada por via aérea de estrangeiros de Europa e Ásia. O estado de São Paulo. Pessoa com deficiência na fila de espera por BPC receberá adiantamento de R$200. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, o terceiro senador a contrair coronavírus. Valor econômico. Governo será seguro-desemprego para pagar quem tiver salário reduzido. Estado de Minas. Cemitérios de BH restringem velórios. Cartórios fecham. Casos saltam para 29. Jornal do Comércio no Recife. Governo de Pernambuco vai fechar shoppings, bares, restaurantes e comércio de praia. Diário do Nordeste, Fortaleza. Governo do Ceará prevê multa de até 50 mil por dia em caso de descumprimento de medida de restrição. Porto Alegre, 0h. Jamais ofendi o povo chinês, mas o embaixador não refutou meus argumentos, diz Eduardo Bolsonaro. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Construtores esperam manutenção de contratos. A crítica. Medicamento contra a malária é esperança. Diário do Amazonas. CMEA aponta falta de itens básicos na crise. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Reis, José Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Nota de falecimento. Eunice Launi, ex-diretora da CEMEI de São Judas Tadeu. O corpo dela está sendo velado na funerária São Francisco, bairro de Cachoeirinha, próximo ao terminal da igreja de Santa Rita. Noticiamos o falecimento de Eunice Launi, que era funcionária ex-diretora do CEMEI São Judas Tadeu, da Prefeitura de Manaus. Difusora. Tá todo mundo vindo.